Meu nome é Maria Eugênia. Tenho 68 anos. E durante quase 4 décadas carreguei um peso que poucos conseguem imaginar. Descobrir que toda a minha vida foi construída sobre o dinheiro roubado pela pessoa que eu mais amava no mundo, meu pai. Hoje, depois de tanto tempo, sinto que finalmente posso contar esta história. Não para buscar perdão ou compreensão, mas porque acredito que minha experiência pode ajudar outras pessoas a entenderem as consequências devastadoras da corrupção, não apenas para a sociedade, mas para as próprias famílias dos corruptos. Nasci em 1957, na cidade de Santa Rita do Sapucaí, no interior de São Paulo. Meu pai, Dr. Antônio Carlos Machado, era o prefeito mais querido que aquela cidade já teve. Pelo menos era isso que eu acreditava. Ele governou por 3 mandatos consecutivos, de 1973 a 1985. Uma época em que a fiscalização era bem mais frouxa e as pessoas confiavam cegamente nos seus líderes políticos. Nossa família era respeitada, admirada. Eu cresci sendo tratada como uma pequena princesa na cidade. Nossa casa era a maior da Rua das Flores. Uma mansão de 2 andares com um jardim extenso e piscina. Tínhamos 3 carros, empregados, e eu estudava no melhor colégio particular da região. Meu pai sempre dizia que trabalhava duro para nos dar o melhor. E eu nunca questionei de onde vinha tanto dinheiro. Afinal, ele era o prefeito. Devia ganhar bem, não é? Que ingenuidade a minha. Lembro-me dos jantares em nossa casa, sempre com pessoas importantes. Vereadores, empresários, deputados que vinham de outras cidades. Minha mãe, Dona Helena, preparava banquetes elaborados. E eu, aos 15, 16 anos, servia os convidados me sentindo importante por fazer parte daquele mundo adulto e sofisticado. As conversas giravam em torno de obras públicas, licitações, parcerias estratégicas. Palavras que eu não entendia completamente, mas que soavam importantes e necessárias para o progresso da nossa querida Santa Rita. Meu pai era um homem carismático, alto, sempre bem vestido, com aquele sorriso largo que conquistava qualquer um. Ele me levava às inaugurações das obras que realizava. A nova escola municipal, a reforma da Praça Central, a pavimentação das ruas principais. Eu caminhava ao lado dele, orgulhosa, ouvindo os elogios das pessoas. Que sorte você tem, Maria Eugênia, de ter um pai tão dedicado à cidade, diziam. E eu acreditava piamente nisso. Durante minha pré-adolescência, nunca me faltou nada. Roupas importadas que minha mãe encomendava de São Paulo, viagens de férias para o litoral, festa de 15 anos no clube da cidade com mais de 200 convidados. Eu era invejada pelas minhas colegas e confesso que gostava dessa posição. Sentia-me especial, escolhida, merecedora de tudo aquilo por ser filha de quem eu era. Aos 18 anos, ingressei no curso de pedagogia na Universidade Estadual da cidade vizinha. Meu pai fazia questão de me levar e buscar todos os dias em seu Chevrolet Opala azul marinho, sempre reluzente. Na faculdade era conhecida como a filha do prefeito, e isso me abria portas. Professores me tratavam com deferência especial. Colegas queriam ser minhas amigas. E alguns rapazes se interessavam por mim, claramente motivados pela minha posição social. Foi na universidade que conheci Roberto, filho de uma tradicional família de fazendeiros da região. Ele estudava administração e tinha planos de modernizar os negócios do pai. Começamos a namorar no 2º semestre do 1º ano. E rapidamente nosso relacionamento se tornou assunto na cidade. 2 famílias importantes se unindo. Era quase como uma aliança política. Nossos pais se conheciam e aprovavam completamente o namoro. Roberto era gentil, inteligente e genuinamente interessado em mim como pessoa, não apenas como filha do prefeito. Com ele, pela primeira vez, comecei a questionar algumas coisas sobre minha família. Ele fazia perguntas inocentes sobre as obras da prefeitura, sobre como meu pai conseguia realizar tantos projetos, sendo Santa Rita uma cidade relativamente pequena. Seu pai deve ser muito eficiente na gestão dos recursos, dizia ele. E eu concordava, orgulhosa, sem perceber que havia uma genuína curiosidade, quase preocupação, por trás dessas perguntas. Durante o 3º ano da faculdade,
Comecei a prestar mais atenção nas conversas que aconteciam em casa. Meu pai recebia cada vez mais visitas de empresários de outras cidades. Homens de terno que chegavam com maletas e saíam sempre muito satisfeitos. Havia também reuniões fechadas no escritório dele, de onde saíam vozes exaltadas, discussões sobre porcentagens e ajustes necessários. Uma noite, eu havia voltado mais cedo da faculdade e estava estudando na sala quando ouvi meu pai ao telefone, falando em tom baixo, mas irritado. O combinado eram 15%, não 10%. Se vocês querem ganhar a licitação da nova escola, o preço não muda. Senti um arrepio estranho. Não entendia exatamente o que significava, mas algo naquele tom, naquela conversa furtiva, me incomodou profundamente. Durante o 4º ano da faculdade, os rumores se intensificaram. Começaram a circular boatos sobre investigações, sobre denúncias anônimas enviadas para órgãos estaduais. Meu pai ficou mais nervoso, irritadiço. Passava horas ao telefone, sempre fechado no escritório. As visitas dos empresários se tornaram mais frequentes e mais discretas, sempre chegando quando era tarde da noite. Roberto me procurou um dia, claramente desconfortável. Maria Eugênia, preciso te contar uma coisa. Meu pai ouviu de fonte segura que vai haver uma investigação na prefeitura. Ele está preocupado porque nossa família tem contratos de fornecimento de gado para merenda escolar. Senti o mundo girar. Que tipo de investigação? Consegui perguntar. Sobre superfaturamento e direcionamento de licitações. Meu pai quer cancelar os contratos para não se envolver em nada suspeito. Foi a primeira vez que a realidade bateu na minha porta de forma direta. Não eram mais rumores vagos ou desconfianças infundadas. Uma família respeitável estava se afastando da nossa por medo de associação. Isso só podia significar uma coisa. Havia fundamento nas suspeitas. Cheguei em casa naquela noite decidida a conversar com meu pai. Encontrei-o no escritório, rodeado de papéis e pastas abertas, o rosto cansado e preocupado. "Pai, preciso falar com você", disse, sentando na cadeira em frente à mesa dele. Ele levantou os olhos e, pela primeira vez, notei como pareciam envelhecidos. "O que acontece, querida?" "Está havendo comentários sobre investigação na prefeitura. Roberto me contou que a família dele está preocupada." "Pai, me diga a verdade. Está acontecendo algo que eu deveria saber?" Ele ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Depois suspirou profundamente. "Maria Eugênia, a política é um mundo complicado. Às vezes, para conseguir fazer o bem para a cidade, a gente precisa fazer acordos que nem sempre são convencionais." Senti meu coração acelerar. "Que tipo de acordos, pai?" Ele se levantou, caminhou até a janela, ficou de costas para mim. "As licitações públicas são muito burocráticas, filha. Se a gente seguisse todas as regras ao pé da letra, nenhuma obra sairia do papel. Então, às vezes, a gente precisa facilitar o processo. Escolher empresas que a gente sabe que fazem um bom trabalho, mesmo que isso signifique ajustar alguns preços." As palavras dele ecoavam na minha cabeça como um pesadelo. Ajustar preços só podia significar superfaturamento. Facilitar processos só podia significar burlar licitações. Meu pai estava me confessando nas entrelinhas que era corrupto. "Pai", murmurei, Isso é crime." Ele se virou para mim e vi em seus olhos uma mistura de defensiva e súplica. "Maria Eugênia, você viu quantas obras fizemos nesta cidade? Quantas escolas reformamos? Quantas ruas asfaltamos? Você acha que isso seria possível se eu ficasse amarrado pela burocracia estatal? Eu fiz muito bem para essa cidade." Era a justificativa clássica do corrupto. Os fins justificam os meios. Mas naquele momento, aos 22 anos, eu ainda não tinha maturidade para entender completamente isso. Parte de mim queria acreditar que havia uma lógica diferente, que meu pai realmente estava fazendo o bem, apesar dos métodos questionáveis. "Mas, pai, e se descobrirem? E se realmente houver investigação?" Ele voltou para a mesa, sentou pesadamente. "Por isso estou organizando tudo, querida. Transferindo alguns recursos, ajustando alguns documentos. Não vai dar em nada. E mesmo se der,
Eu assumi todos os riscos sozinho. Você e sua mãe não sabem de nada, entendem? Vocês sempre foram inocentes em tudo isso. Aquela conversa mudou tudo para mim. Saí do escritório sentindo como se tivesse perdido a inocência de uma vez só. Durante semanas, fiquei dividida entre a lealdade ao meu pai e o horror crescente pela realidade que estava descobrindo. Roberto notou minha mudança de humor, mas eu não conseguia contar para ele o que tinha descoberto. Como explicar que toda a minha vida tinha sido financiada com dinheiro roubado? Em outubro de 1982, a Polícia Federal finalmente veio à nossa casa. Eram 6 horas da manhã quando a campainha tocou insistentemente. Meu pai, que praticamente não dormia mais, foi até a porta ainda de pijama. Através da janela do meu quarto, vi 3 carros oficiais estacionados na rua e várias pessoas de terno caminhando em direção à casa. Antônio Carlos Machado, você está preso temporariamente para averiguações sobre desvio de recursos públicos e formação de esquema para fraudar licitações, disse o delegado mostrando o mandado de prisão. Meu pai não resistiu, não gritou, não fez escândalo. Apenas pediu para trocar de roupa e se despedir da família. Descemos todos para estar à sala. Minha mãe chorava silenciosamente. Eu tentava manter a compostura. Meu pai nos abraçou. Primeiro ela, depois eu. Cuidem-se. O advogado já sabe o que fazer. Isso vai passar. Mas no fundo dos seus olhos, percebi que ele não acreditava mais nisso. Enquanto ele se arrumava, os agentes começaram a lacrar o escritório e alguns cômodos da casa para posterior busca e apreensão. Ouviam-se conversas técnicas sobre evidências, documentos comprometedores, contas bancárias bloqueadas. Nossa casa havia se transformado em cena de crime. Quando levaram meu pai, dezenas de vizinhos estavam nas janelas e portões observando. A notícia havia se espalhado rapidamente. Afinal, era o primeiro prefeito da história da cidade a ser preso. Senti vergonha de uma forma que nunca havia experimentado antes. Não apenas vergonha dele, mas vergonha de mim mesma, da minha família, do nosso sobrenome. Nas horas seguintes, nossa casa foi completamente revistada. Os agentes encontraram documentos escondidos no escritório, dinheiro em espécie guardado em cofres falsos, até mesmo joias enterradas no jardim. Cada descoberta era como uma punhalada. Mais evidências de que realmente vivíamos cercados pelos frutos do crime. O delegado responsável foi respeitoso conosco. Explicou que eu e minha mãe não estávamos sendo investigadas, mas que todos os bens da família seriam bloqueados até que se determinasse quais haviam sido adquiridos, com recursos desviados. As senhoras podem permanecer na casa temporariamente, mas não podem vender nem transferir nenhum bem sem autorização judicial. Ficamos praticamente em prisão domiciliar dourada. Tínhamos onde morar, mas não podíamos dispor de nada. As contas bancárias foram bloqueadas, os carros apreendidos. Até mesmo as joias da minha mãe foram catalogadas como possível produto de crime. De uma hora para outra, passamos de família rica e influente para pessoas sem recursos e sob investigação. A reação da cidade foi imediata e brutal. Na primeira vez que saí de casa após a prisão do meu pai, para comprar medicamentos para minha mãe, senti o peso dos olhares e comentários. Ali vai a filha do ladrão, ouvi alguém sussurrar. Viveram a vida toda às nossas custas, disse outro. Deviam devolver tudo e ir embora da cidade, completou uma terceira pessoa. Voltei para casa em lágrimas. Minha mãe, vendo meu estado, decidiu que não sairíamos mais de casa, a não ser em casos de absoluta necessidade. Vamos esperar isso passar, dizia ela sempre otimista. Mas eu sabia que não passaria. Santa Rita era uma cidade pequena, de memória longa. Nosso sobrenome sempre seria associado à corrupção. Durante as semanas seguintes, começamos a receber cartas anônimas. Algumas eram ameaçadoras. Saiam da nossa cidade, família de ladrões. Outras eram apenas cruéis. Esperamos que morram de vergonha pelo que fizeram. Cada carta era como um soco no estômago, mas também um lembrete constante de que as ações do meu pai haviam machucado pessoas reais. O processo judicial avançou rapidamente. Meu pai, seguindo orientação dos advogados, decidiu fazer delação premiada.
confessando tudo em troca de uma pena menor. Isso significava admitir publicamente cada crime, cada desvio, cada esquema que havia operado durante 9 anos. As confissões foram publicadas na íntegra pelos jornais locais. Ler aquelas confissões foi uma das experiências mais dolorosas da minha vida. Detalhes de como ele inflava os valores das obras, como escolhia previamente as empresas vencedoras das licitações, como recebia propina em dinheiro vivo ou através de doações para campanhas eleitorais inexistentes. Cada linha revelava um nível de sofisticação criminal que me chocava. Mas o que mais me machucou foi perceber como ele havia usado nossa família como fachada. Muitas das empresas beneficiadas eram apresentadas como amigas da família. Suas contribuições eram justificadas como ajuda para manter nosso padrão de vida adequado ao cargo. Nós, sem saber, éramos álibi para os crimes dele. Foi quando finalmente entendi a dimensão completa do que havia acontecido. Nossa casa havia sido comprada inteiramente com recursos desviados. Os 3 carros também. A piscina, as reformas, até mesmo meus estudos particulares. Tudo financiado com dinheiro roubado da população de Santa Rita. Senti-me fisicamente enjoada ao perceber que havia sido cúmplice, involuntária durante toda a minha vida. Descobri que ao longo dos 9 anos foram desviados aproximadamente 50 milhões de cruzeiros. Em valores de hoje, seria algo em torno de $200 mil. O número me chocou. Não eram apenas umas facilitações ou pequenos ajustes. Era uma operação sistemática de roubo ao erário público que durava quase uma década. 50 milhões que deveriam ter ido para melhorias reais na cidade, para salários dos funcionários públicos, para investimentos em saúde e educação. A decisão de partir definitivamente de Santa Rita foi tomada numa tarde de dezembro de 1982, quando voltava do único local onde ainda me sentia bem-vinda. A Biblioteca Municipal. A bibliotecária, Dona Carmen, havia sido sempre gentil comigo, mesmo depois de todo o escândalo. Talvez por ser uma mulher simples e sábia, entendesse que havia diferença entre as ações do pai e a responsabilidade da filha. Caminhando de volta para casa, passei em frente à nova escola municipal que meu pai havia inaugurado 2 anos antes, com grande festa e discursos sobre sua dedicação à educação das crianças carentes. Agora eu sabia que aquela obra havia custado o dobro do valor real, que metade do dinheiro havia ido para os bolsos dele e de seus cúmplices. Olhando para as crianças brincando no pátio, senti uma culpa esmagadora. Essas crianças, seus pais, toda a população de Santa Rita havia sido roubada sistematicamente durante 9 anos. O dinheiro que poderia ter construído 2 escolas havia construído uma escola e nossa piscina. O dinheiro que poderia ter comprado equipamentos médicos havia comprado nossos carros importados. Cada privilégio que desfrutei havia sido subtraído de melhorias que essa comunidade merecia. Cheguei em casa decidida. Minha mãe estava na cozinha, tentando manter alguma normalidade preparando o almoço, embora comêssemos cada vez menos e com menos apetite. Mãe, vou embora na próxima semana. Para São Paulo. Vou tentar recomeçar lá. Ela deixou a panela no fogão e se sentou pesadamente na cadeira. Maria Eugênia, você tem certeza? São Paulo é uma cidade muito grande, muito difícil. Você não conhece ninguém lá. É exatamente por isso que preciso ir, mãe. Preciso de um lugar onde ninguém me conheça, onde eu possa construir uma identidade nova, baseada em quem eu realmente sou, não em quem meu pai é. Tentei convencê-la a vir comigo. Mãe, aqui você também não tem mais vida. As amigas te abandonaram. Você não sai de casa. Está definhando. Vamos embora juntas. Começar do zero. Mas ela balançou a cabeça. Filha, eu tenho 55 anos. Não consigo começar do zero. E alguém precisa ficar aqui para visitar seu pai na prisão, para acompanhar o processo. Ele pode ser um criminoso, mas ainda é meu marido. Respeitei a decisão dela, embora doesse no coração deixá-la sozinha, enfrentando aquela situação. Mas eu sabia que se ficasse, seria destruída psicologicamente. Aos 25 anos ainda tinha chance de reconstruir minha vida. Se esperasse mais alguns anos, talvez fosse tarde demais.
Passei os dias seguintes me desfazendo dos poucos pertences que considerava limpos. Basicamente roupas simples que havia comprado com dinheiro do meu próprio trabalho. Todo o resto, roupas caras, joias, livros, presentes, deixei para trás. Queria partir levando apenas o que sabia ter origem honesta. Visitei meu pai uma última vez na cadeia antes de partir. Ele estava visivelmente abatido, envelhecido, usando um uniforme laranja que contrastava cruelmente com os ternos elegantes que sempre vestira. Maria Eugênia, disse quando me viu. Eu sinto muito por tudo isso. Nunca quis que você sofresse as consequências dos meus erros. Pai, respondi tentando manter a voz firme. Eu não estou sofrendo as consequências dos seus erros. Estou assumindo as responsabilidades da minha própria vida. Durante 25 anos, vivi dos frutos dos seus crimes sem questionar. Agora preciso aprender a viver de forma honesta, com meus próprios recursos, construindo meu próprio caráter. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois perguntou: para onde você vai? São Paulo. Vou tentar terminar a faculdade lá. Conseguir um emprego honesto. Construir uma vida digna. E nosso sobrenome? Perguntou. Vou manter. Não vou fugir da minha identidade. Mas vou fazer com que ele signifique algo diferente do que você fez significar. Foi nossa despedida. Ele morreu 3 anos depois. De infarto. Ainda cumprindo pena. Nunca mais nos falamos. Mas soube por minha mãe que ele havia expressado orgulho pela minha coragem de recomeçar a vida de forma honesta. A viagem para São Paulo, em janeiro de 1983, foi ao mesmo tempo aterrorizante e libertadora. Aterrorizante porque estava deixando tudo o que conhecia para trás. Casa, família, amigos, referência. Libertadora porque finalmente estava tomando controle da minha própria vida. Fazendo escolhas baseadas nos meus valores, não nos privilégios herdados. Cheguei na capital paulista com uma mala pequena, 2.000 cruzeiros no bolso e nenhum contato. Aluguei um quartinho numa pensão no centro da cidade e comecei a procurar trabalho. Foi minha primeira experiência real de como vivia a maior parte da população brasileira. Sem mordomias, sem privilégios, dependendo exclusivamente do próprio esforço. Os primeiros meses foram duríssimos. Consegui um emprego como vendedora numa loja de departamentos, ganhando pouco mais que um salário mínimo. Dividia o quarto com outra moça. Economizava no transporte indo a pé para o trabalho. Comia apenas o essencial. Mas havia uma dignidade naquela luta que eu nunca havia experimentado antes. Hoje, aos 68 anos, olho para trás e vejo uma jornada longa e complexa de reconstrução pessoal e familiar. Foram quase 4 décadas desde o dia em que descobri a verdade sobre os crimes do meu pai. E posso dizer com sinceridade que encontrei paz com essa história. Não através do esquecimento, mas através da ação responsável. Voltei a estudar à noite, numa faculdade pública. Terminar o curso de pedagogia se tornou mais que uma necessidade profissional. Era uma questão de honra pessoal. Queria provar para mim mesma que era capaz de conquistar um diploma através do meu próprio esforço, não através dos favores que meu pai podia arranjar. Gradualmente comecei a construir uma nova identidade. Maria Eugênia Machado deixou de ser a filha do prefeito corrupto para ser simplesmente uma jovem trabalhadora e estudante tentando fazer sua vida na capital. Quando colegas de trabalho ou faculdade perguntavam sobre minha família ou origem, eu dizia apenas que vinha do interior e preferia não falar sobre o passado. Formar-me em pedagogia em 1985 foi uma das maiores vitórias da minha vida. Estava na cerimônia de colação de grau sozinha, sem família presente, mas senti um orgulho genuíno que nunca havia experimentado antes. O orgulho de uma conquista completamente minha. Consegui meu primeiro emprego como professora numa escola municipal da periferia de São Paulo. O salário era modesto, as condições de trabalho difíceis, mas pela primeira vez estava fazendo algo que sabia ser genuinamente útil para a sociedade. Ensinar crianças carentes me dava uma sensação de propósito que contrastava drasticamente com os anos de vida vazia e privilegiada que havia levado em Santa Rita. Foi trabalhando nessa escola que comecei a entender realmente o impacto da corrupção
na vida das pessoas comuns. Muitas das crianças que eu ensinava vinham de famílias que dependiam inteiramente dos serviços públicos: saúde, educação, transporte. Quando esses recursos eram desviados por políticos corruptos, eram essas famílias que sofriam diretamente as consequências. Em 1987, conheci Carlos, um engenheiro civil que trabalhava em obras de infraestrutura pública. Ironicamente, ele trabalhava exatamente no tipo de projeto que meu pai costumava superfaturar. Nosso namoro começou devagar. Eu ainda tinha muito medo de me envolver emocionalmente com alguém, especialmente alguém cujo trabalho me lembrasse constantemente do passado. Carlos era tudo que meu pai não era. Rigorosamente honesto, transparente em suas ações, comprometido com a qualidade do trabalho público. Trabalhava para uma empresa que tinha contratos com a prefeitura. E eu ouvia suas histórias sobre a complexidade de fazer obras públicas dentro do orçamento, cumprindo prazos, sem cortar corners na qualidade. Era a antítese de tudo o que havia aprendido sobre facilitações e ajustes durante minha juventude. Demorei quase 2 anos para contar a Carlos sobre minha verdadeira origem. Quando finalmente me senti segura o suficiente para dividir minha história, ele ficou chocado, mas não pelos motivos que eu esperava. "Maria Eugênia", disse ele após ouvir tudo. "A coragem que você teve de largar tudo e recomeçar do zero é impressionante. Muitas pessoas na sua situação teriam tentado justificar ou minimizar os crimes da família. Casamos em 1989. Numa cerimônia simples com poucos amigos. Minha mãe veio de Santa Rita para o casamento. Era a primeira vez que nos víamos em 6 anos. Ela havia envelhecido visivelmente, os cabelos completamente brancos, o rosto marcado pelos anos de sofrimento e isolamento social. Mas havia algo em seus olhos que sugeria uma certa paz. Talvez o orgulho de ver que eu havia conseguido reconstruir minha vida de forma digna. Em 1991, nasceu nossa primeira filha, Ana Clara. Segurar aquela criança nos braços me fez refletir profundamente sobre heranças. Não apenas materiais, mas morais. Que tipo de exemplo eu queria dar a ela? Que valores queria transmitir? Como garantir que ela crescesse, entendendo a importância da honestidade e da responsabilidade social? Decidi que nunca esconderia dela a verdade sobre sua origem familiar, mas que essa verdade seria apresentada sempre como uma lição sobre as consequências das escolhas morais. Ela cresceria sabendo que tinha um avô que cometeu crimes graves, mas também sabendo que sua mãe havia escolhido um caminho diferente, que havia assumido a responsabilidade de reconstruir a dignidade familiar através de ações honestas. Durante os anos 90, continuei trabalhando como professora, sempre na rede pública. Sempre com crianças de famílias simples. Fiz especialização, depois mestrado em educação. Minha dissertação foi sobre o impacto da corrupção pública na qualidade da educação municipal. Uma forma acadêmica de processar minha própria experiência e contribuir para o conhecimento sobre o tema. Em 1998, 15 anos após deixar Santa Rita, recebi uma ligação inesperada. Era o atual prefeito da cidade, que havia descoberto meu paradeiro através de antigos registros e queria me fazer um convite surpreendente: voltar para trabalhar na reconstrução do sistema educacional municipal. Decidimos aceitar. Em março de 1999, voltei para Santa Rita como secretária municipal de educação. A recepção foi mista. Algumas pessoas me receberam com curiosidade e respeito pela trajetória que havia construído em São Paulo. Outras ainda olhavam com desconfiança e ressentimento. Mas eu estava preparada para isso. Meu primeiro ato como secretária foi implementar um sistema de total transparência nos gastos da educação municipal. Todas as licitações, compras, contratos e prestações de contas passaram a ser publicadas mensalmente no jornal local e afixadas em murais nas escolas. Era a minha forma de mostrar que entendia exatamente o que havia dado errado no passado e estava determinada a fazer diferente. Durante os 4 anos em que exerci o cargo, conseguimos resultados significativos. Reformamos todas as escolas municipais, compramos equipamentos novos, capacitamos todos os professores,
Implantamos programas de reforço escolar. Mais importante, fizemos tudo isso gastando exatamente o orçamento previsto, sem nenhum centavo de superfaturamento. O trabalho foi reconhecido em nível estadual. Santa Rita passou a ser citada como exemplo de gestão transparente na educação municipal. Recebi convites para dar palestras sobre transparência pública em outras cidades. Ironicamente, o sobrenome Machado voltou a ser respeitado na região, desta vez pelas razões certas. Mas o mais gratificante foi a mudança gradual na percepção das pessoas sobre minha família. Não houve perdão completo, nem deveria haver, mas houve reconhecimento de que era possível redimir um sobrenome através de ações consistentes e transparentes. Alguns dos mesmos cidadãos que me hostilizaram em 1982 passaram a me cumprimentar respeitosamente nas ruas em 2002. Ana Clara se formou em Direito e hoje trabalha na Controladoria Geral da União, combatendo exatamente o tipo de crime que seu avô cometeu. Ela escolheu essa carreira conscientemente, como forma de honrar a luta da família pela redenção moral. É casada, tem 2 filhos e criou uma família baseada em valores sólidos de honestidade e responsabilidade pública. Meus netos crescem sabendo a história completa da família, tanto os crimes do bisavô quanto a reconstrução feita por sua avó e mãe. Não escondemos o passado, mas o utilizamos como ferramenta educativa sobre a importância das escolhas morais e suas consequências duradouras. Para jovens que podem estar passando por situações similares, descobrindo que suas famílias estão envolvidas em corrupção ou outros crimes, meu conselho é simples. Vocês não são responsáveis pelas ações dos seus pais, mas são responsáveis pelas suas próprias escolhas. É possível construir uma identidade moral independente, baseada nos seus próprios valores e ações. A corrupção destrói muito mais que recursos públicos. Ela destrói famílias, comunidades, a confiança das pessoas nas instituições e umas nas outras. As consequências se espalham como ondas em um lago, atingindo pessoas que nunca tiveram nada a ver com os crimes originais. Eu fui uma dessas pessoas atingidas, mas escolhi não me tornar uma vítima permanente. O sobrenome Machado ainda carrega peso em Santa Rita, mas hoje é um peso diferente. Não apenas de vergonha pelo passado, mas de responsabilidade pelo futuro. Minhas ações e as ações da Ana Clara conseguiram acrescentar novos significados a esse nome. Não apagamos o passado, nem devíamos apagar, mas acrescentamos novos capítulos à história familiar. Esta é minha história, não de uma vítima, mas de alguém que escolheu assumir responsabilidade pela reconstrução da própria vida e da honra familiar. É uma história que ainda continua sendo escrita através das escolhas diárias que faço e que meus descendentes fazem. E espero que sirva como prova de que é possível, sim, transformar vergonha em propósito, culpa em ação construtiva e uma herança moral negativa em um legado positivo para as gerações futuras. Porque, no final das contas, não somos definidos pelos crimes ou virtudes dos nossos antepassados, mas pelas escolhas que fazemos sobre como honrar ou desonrar a memória deles através de nossas próprias ações.